Pai querido, agradecemos nesse momento todos os dízimos e ofertas aqui depositados, ó Pai. O Senhor venha abençoar cada centavo, Pai, toda a administração. Tudo que levantamos é para a Tua honra e toda a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos também estão felizes? Amém? Isso. Graças a Deus por isso. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Ezequiel. Nós estamos estudando uma série, falando de uma série, restaurando, aliás, tratando a raiz do problema. E nós estamos usando o texto, tanto do Salmo 1 como de Ezequiel 31, onde o profeta Ezequiel faz uma comparação da glória do Egito, e ele compara com uma árvore plantada junto a correntes de água. E nós estamos usando esse texto de Ezequiel para falar de quais são as características, qual são as bênçãos e qual são o que perde um cristão que deixa de optar ou decidir por esse tipo de vida, árvore plantada junto a correntes de águas é alguém que está o tempo todo se nutrindo, daquilo que são as fontes eternas, que é a presença de Deus, que é a palavra de Deus, que é a comunhão. Então, e a gente vê muito claro em Salmo 1, que diz: o justo será como árvore plantada junto a correntes de águas. Hoje nós vamos ver duas características, parte 3, tratando a raiz do problema. Vamos ver o versículo 6. Vamos ler versículo 5, 6 e 7. Ezequiel 31, 5, 6 e 7. Dizia a palavra: por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronde, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque sua raiz estava junto às muitas águas. Amém. Hoje nós vamos ver duas características, duas bênçãos que acontecem com aquele que é crente, que é como árvore plantada junto a correntes de águas. E diz o texto no versículo 6, todas as aves se aninhavam nos seus ramos. Interessante que ele está falando aqui do cedro do Líbano. E pelo menos 55 vezes na Bíblia se fala sobre o cedro do Líbano. Se você for procurar a bandeira do Líbano hoje, tem no meio o quê? Um cedro. É uma árvore que tem pode chegar a 40 metros de altura, um diâmetro de 3 metros seu tronco, e é usada na Bíblia pelo Senhor para mostrar a ideia de fortaleza, de acolhimento, de sombra, de conforto. O que está dizendo aqui nesse primeiro texto? Pode passar. Em primeiro lugar, diz assim: todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos. A primeira ideia que passa o texto de uma árvore plantada junto a correntes de águas é de acolhimento.
A igreja, a família do Senhor, deve ser uma família que acolhe as pessoas, assim como a árvore acolhia todas as aves que se alinhavam nos seus galhos. Uma comunidade, uma igreja que tem essa característica, é uma igreja que é procurada, uma igreja que, quando as pessoas entram, se sentem bem. Por quê? Porque ela entendeu que os cristãos plantados junto a correntes de águas fazem uma comunidade acolhedora. Por exemplo, quando a gente vê as primeiras cartas, as cartas de Coríntios, que Paulo escreveu aos Coríntios, né? Ele foi muito duro com os coríntios, nós já falamos isso aqui, porque eles tinham se desviado dos caminhos de Deus, né? Mas, em 2 Coríntios 6 e 11, na segunda carta, Paulo diz assim: para vocês, ó Coríntios, se abrem nossos lábios, se dilata nosso coração, não tendes limites em nosso coração, né? Porque Paulo tinha plantado a igreja, Paulo os amava, apesar de todos os problemas. E quando você tem um coração plantado junto a correntes de águas, você consegue enxergar além dos pecados, além dos problemas, além das dificuldades. Então, Paulo tinha um coração acolhedor. Ele queria passar para a igreja de Corinto que eles também deviam ser uma igreja acolhedora. Quando você começa a experimentar a presença de Deus no seu coração, não quer dizer que você vai ter resposta para todas as suas perguntas. É ao contrário, na medida que você começa a ter a presença de Deus no coração, as perguntas diminuem. Eu tenho uma experiência muito interessante, tenho um sobrinho que, me lembro lá no Rio, ele tinha se afastado dos caminhos de Deus. E um dia ele começou a voltar. E ele estava cheio de dúvidas. Aí me perguntava: tio, como é isso aí? Como é? Mas quem criou Deus? Por que existe o mal? Aquelas perguntas, né, da sociedade. E eu me lembro que nesse tempo tinha, não sei se na Rede TV ou na Record, um programa, até hoje, vejam só. Um pastor presbiteriano que dirige esse programa, de perguntas e respostas. E tinha um programa que falava sobre essas coisas. Eu me lembro que liguei para a televisão, perguntei se tinha como me mandar esse programa. Eles falaram assim: a gente tem no acervo, mas tem que fazer uma cópia. Isso tem um valor, não foi barato, mas eu sei que eu comprei a fita, naquele tempo era a fita VHS ainda, veio a fita, eu dei para o meu sobrinho, né? Só que ele começou a buscar a Deus. E na medida que ele buscava a Deus, ele parou de fazer tantas perguntas. Por quê? Um coração, você acha que tem um monte de coisas que a gente não sabe sobre o futuro. Mas eu não preciso perguntar. Porque o meu Senhor, né, conhece todas as coisas. Então a presença de Cristo enche o meu coração, e as coisas que eu não sei não perturbam a minha fé. Porque sei que aquilo que Deus quis revelar, eu entendo. Aquilo que Ele não quer revelar, pertence ao Senhor. Mas uma comunidade acolhedora é formada por gente que encontra no Senhor a resposta para seu coração, mesmo que muitas coisas ele não saiba. Diz o Salmo 119, 32. Percorrerei os caminhos dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Ou, quando me alegrares o coração, eu percorrerei o caminho dos teus mandamentos. Tem um pastor americano, no seu livro O Poder da Oração, A.M. Bones, ele fala assim: o homem e a mulher de Deus são formados em recintos secretos. Então, como nós falamos no domingo retrasado, quando você vê um iceberg, lembra que as 3 partes dele estão submersos. O que aparece é apenas uma parte. O
que está submerso, o que mantém ele fora da superfície. Então, uma igreja acolhedora, um homem ou mulher acolhedora, são assim porque eles bebem da fonte que é Jesus. Uma igreja acolhedora tem 3 sinais. Quero que você aprenda isso. Fica de pé, por favor. Todo mundo de pé. Então, uma igreja acolhedora, ela recebe, faz assim comigo, recebe, abraça, integra e pastoreia. Pastoreia. Outra vez, recebe, abraça e pastoreia. Pode sentar. Tá? Então, quando a gente faz isso, você está mostrando, para aquele que chega, e para a comunidade, que essa é a missão nossa: receber, acolher, abraçar, integrar e depois pastorear. Tem gente que quer pastorear antes de receber, ou apontar o dedo antes de abraçar. Não. As aves, diz aqui, elas chegavam. A árvore não fazia distinção qual é a árvore, se a ave estava cansada, ferida. Não, ele acolhia todas as aves da árvore. E lá, nas suas folhagens, elas se curavam. Então, a igreja de Cristo, nós precisamos pedir a Deus que nos dê um coração acolhedor. A gente possa receber as pessoas, abraçar as pessoas e pastoreá-las. Mas para isso faz as 2 coisas que são importantes. E isso vem aqui na parte difícil. Primeiro, nós precisamos investir 2 coisas que são preciosas para nós. Um é tempo. É difícil você parar para ouvir alguém que vai ficar meia hora, 1 hora, falando dos seus problemas, suas lamúrias, suas angústias. Você não tem tempo para isso, não tem paciência para isso. Mas talvez o que aquela pessoa precisa é justamente abrir o coração e derramar seu coração. A segunda coisa que precisa é investimento. Aí chega alguém aqui, diz: olha, eu não tenho hoje o que comer. Aí você diz: olha, Deus te abençoe. Ora a Deus. Deus alimentou Elias com os corvos. Quem sabe ele manda um pássaro te alimentar. Eu vou lá vou nos cavaleiros comprar uma picanha suína, comer uma picanha suína, enquanto o outro está passando fome. Então essas 2 coisas são importantes. Você não pode acolher alguém sem investir nele. Você não pode curar, ser usado por Deus, ser usada por Deus para curar alguém sem investir tempo e recursos. E a gente fala muito isso aqui na igreja. Deus não é devedor de ninguém. Deus nunca foi, está escrito, Deus não é devedor de ninguém. Então, quando a gente dispõe algum recurso para alguém que precisa, você está abençoando essa pessoa e Deus está vendo Deus abençoar a sua vida. Então, voltando aqui, uma igreja acolhedora é uma igreja que recebe, abraça, pastoreia, mas que investe naquele que vem tempo e recursos. Agora daí vem uma pergunta. Uma igreja acolhedora é uma igreja inclusiva? Pergunta de escola dominical. Uma igreja acolhedora é uma igreja inclusiva? Essa expressão inclusiva está muito de moda nesses dias. Então, todo mundo está incluído na igreja? Deixa Hernandes Dias Lopes responder. Isso o reverendo Hernandes Dias Lopes. A igreja de Cristo é aberta para todos, mas não é aberta para tudo. Certo? A igreja acolhe todas as pessoas. Porém, a igreja não concorda com tudo, porque a igreja é regida pelo princípio da palavra.
A igreja não pode acolher o pecado em nome de acolher o pecador. Então, interessante, irmãos, que nós precisamos entender que na base da fé evangélica tem o arrependimento e a fé. Então, nós recebemos a todos, mas nós temos uma doutrina, uma palavra, um evangelho para pregar. E isso que faz a diferença do Espírito Santo de Deus no coração de uma igreja acolhedora. Quando a gente olha para os tempos modernos, né, esses dias, se você parar para pensar, para meditar, não é diferente dos dias do Antigo Testamento. Diz lá em 1 Coríntios 6, coloca aqui, cai para mim. 1 Coríntios 6, 9 a 11. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Eu estou falando isso porque isso está sendo passado aos poucos, né? Essa expressão, temos que incluir a todos. Assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem bêbados, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Como assim? Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A expressão sodomitas vem de Sodoma. Quando Ló recebeu 2 anjos e a cidade veio e traz homem para fora para que nós abusemos dele. E Deus acabou com Sodoma porque a expressão da perversão tinha chegado ao máximo nível de suportável pelo Senhor. Então, alguns de vocês que estão na igreja, era isso. Mas vocês foram santificados, purificados. Então, veja bem, por que isso? Porque em Corinto, até hoje, existe na rua principal de Corinto o templo a Afrodite. Era um templo imenso. E na frente tinha as colunas, com órgãos sexuais, como monumentos. E mais de 1000 sacerdotisas cultuais. Era o centro de atração de Corinto. E os crentes se converteram e foram para a igreja. Achavam que podiam a mesma coisa. Então, aí Paulo prega o evangelho, vocês foram algum desses caras que estavam lá. Mas agora vocês fossem santificados, vos lavastes, fossem justificados em nome do Senhor Jesus. Então, veja bem, a igreja acolhe, mas a gente inclui aqueles que foram alcançados pelo sangue de Cristo. Isso é bem diferente. É por isso que a igreja é abençoadora, porque ela tem uma doutrina para zelar, uma palavra para pregar, e a primeira característica dessa árvore é que ela é acolhedora. A gente acolhe, prega a palavra, na esperança de que o poder transformador do evangelho faça a diferença na vida das pessoas, e ela faz, com certeza ela faz. A segunda coisa, todos os animais de campo giravam debaixo da sua fronte. Ou seja, todos os animais de campos produziam debaixo das suas folhas. Fronte de frondosa árvore. Né? Então, a segunda característica, a primeira árvore é acolhedora. A igreja é acolhedora. A segunda, ela produz frutos. Gera frutos. É por isso que nós lemos no início do texto, né? Aquele que dá fruto, Deus o poda para que dê mais fruto. Cristãos ou igrejas plantadas junto com correntes de águas promovem vidas frutíferas. É interessante, tem um livro de Charles Haddon Spurgeon, que eu gosto muito.
procurei, não achei, eu perdi lá em casa. Está por aí, chamado Conquistador de Almas. Ele diz assim, né? Tem alguns cristãos, alguns crentes que são muito frutíferos, né? Você, quando anda com ele, você fica motivado. Mas tem outros que são como o cavalo do Tártaro. Vou repetir. Diz Spurgeon, outros crentes são como o cavalo do Tártaro. Tártaro era uma tribo bárbara, um povo bárbaro da Mongólia, da Idade Média, e tinha um slogan: onde passa o cavalo do Tártaro, não volta a crescer a grama. Então, Spurgeon, tem crente que está ruim, que onde ele passa, nada mais cresce. Ele é muito forte na sua. Ele dava esse exemplo. É aquele crente desanimado. Vai fazer. Mas para que vai fazer isso? A escola já faz isso, para que vai gastar dinheiro? Vai ter o projeto da visão, mas para quê? Vai na ótica, é barata. Vai no município. Tudo que você vai fazer, ele dá um jeito de desanimar você. Mas quando você bebe das fontes que Jesus Cristo, você, pelo contrário, você é alguém que estimula, dá frutos. E você incentiva o outro. Mas está ótimo. Vai vir muita gente. A gente vai distribuir folhetos. Gente que nunca entrou na igreja vai entrar aqui. Nós vamos, portanto, conhecer. E falar de Jesus te ama. Não sabia que tem uma igreja aqui, tem trabalho com as crianças. Olha, você tem que projetar essa bênção. Quando você tem isso no coração, você projeta a bênção que Deus vai fazer. Então, na sua fronte, nos seus galhos, se geravam frutos. Essa é a maravilhosa graça de Deus no nosso coração. Diz João 15,16: não fosseis vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Qual é o sonho de Deus? Que a gente dê fruto, mas que o fruto permaneça. Que seja perene, que continue na igreja, que case, que tenha filho para a glória de Deus, que alcance outros. Então, nesta árvore, há frutos e frutos permanentes. Pode passar? Volta para trás. Volta que falta uma coisa aqui. Outra coisa importante, a última coisa importante, que a falta de frutos na nossa vida impede que Deus seja louvado. Vou repetir. A falta de frutos, a falta de característica de Cristo, a falta de uma palavra abençoadora, a falta de uma palavra de esperança, a falta de estender a mão, impede que o nome de Deus seja glorificado. Tem um texto em Marcos 11, 12 a 14, diz que Jesus saiu de Betânia e ia caminhando e viu uma figueira. E Jesus teve fome e foi lá procurar figos. E não achou figos. Então, Jesus escandalizou a figueira, disse: nunca mais nasça fruto de ti. A gente olha esse texto e diz: será que Jesus tinha raiva da figueira? Ficou tão chateado assim? Não, ele queria dar um exemplo, queria dar um ensino para seus discípulos e para nós. Jesus foi atraído pela figueira, porque a aparência dela é que ela teria frutos. Mas quando chegou perto da figueira, ele teve frustração. Qual é o ensino para nós? Tem gente que vive de aparência, mas que quando você procura frutos, você não acha nada, são vidas vazias. Não tem aquele cantor gospel famoso que falou para o filho assim: vem cá, meu filho, você está tocando bateria? Não, a bateria fica atrás. Você tem que aprender de guitarra, porque o guitarrista fica na frente. Senão ninguém te vê, ninguém te valoriza, você fica atrás de um biombo lá. Uma vez eu fui visitar um amigo, um colega meu,
e fui no gabinete pastoral, e ele estava lá, falei, está pesquisando? Eu falei, não, eu estou querendo fazer um culto de oratória, porque eu preciso impressionar o auditório. Espera aí. E o Espírito Santo? E a palavra? Então, às vezes, o que acontece com muitos cristãos? Você vive de aparência. A gente aparenta uma coisa, mas quando você procura fruto, não tem. Tem título, mas não tem fruto. Tem aparência, tem postura, mas não tem fruto. Tem nome, tem currículo, mas não tem frutos. Então, Jesus está dizendo para nós, através desse exemplo, que a gente tem que ser uma árvore que produz frutos. Não apenas que dá aparência que tem alguma coisa, mas que produz frutos para a glória de Deus. 1 Coríntios, coloca aí, Kaique, para mim, 4, 1 e 2. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Assim, pois importa que os ministros, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros? Que cada um deles seja encontrado fiel. Certo? Nós somos encarregados da despensa de Deus. Somos dispenseiros de Deus. Deus tem uma despensa. Se alguém procura pão, nós somos veículo para oferecer esse pão. Se alguém precisa de azeite, de bênção de Deus, nós somos o veículo para prover esse azeite. Se alguém precisa, de água, nós somos as pessoas que Deus tem para veicular a sua bênção para essas pessoas. Diz, é necessário que o ministro, que a igreja, que as pessoas sejam achados fiéis, que possam servos e servas de Deus que transmitem a graça de Deus para as pessoas. Uma igreja, agora sim, resumindo, Resumindo, bonitinho. Pode passar, Uma árvore plantada junto à corrente de águas torna uma comunidade acolhedora, primeiro, e depois produz transformação verdadeira, E árvore plantada junto à corrente de águas produz frutos duradouros que glorificam o nome de Deus e frutos que não deixam o caminhante frustrado. Então, diz o texto que nós lemos no início, nesta árvore, as aves encontram aconchego, todas as aves. E debaixo desta frondosa árvore, há geração de frutos. Que nós sejamos pessoas assim. Que nós sejamos uma igreja assim. Gente que acolhe as pessoas. Gente que é usada por Deus para transformar a vida das pessoas. Que nós sejamos pessoas que dão frutos para Deus, mas também que não frustremos os planos de Deus na vida de outras pessoas. Que quando alguém vem falar com a gente, quando alguém vem procurar alguma coisa no nosso coração, a gente tenha coisas para ofertar. Coisas de Deus para oferecer. Uma palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não sei se você tem experimentado isso. O mundo de hoje está tão carente. As misérias são tão grandes. E quando você fala assim, Jesus te abençoe, a pessoa fica olhando para você. Deus te ama. Ninguém fala isso mais. A crueldade está tomando conta de todo mundo. A indiferença, a falta de amor é tão grande que se nós soubéssemos o poder das palavras, se cada um de nós colocasse no seu coração, hoje eu vou usar a minha boca para abençoar alguém, você experimentaria
Exatamente isso. Que você pode espalhar frutos de Deus na vida daquele que está precisando. Amém, querido? Deus nos abençoe. Vamos terminar esse momento com oração. Pedir para o Vitor Bruno para orar nesse momento e vamos preparar.